Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa da Convenção Batista Paranaense. E hoje, dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças. Neste mês, que é o mês das crianças, o mês de outubro, nós estamos trabalhando temas relacionados ao universo infantil, ao universo das crianças. No programa passado, nós falamos sobre a educação dos filhos, dos netos e a influência dos avós, a importância dos avós na convivência familiar. O assunto de hoje é um assunto muito interessante e que atinge, segundo o censo do IBGE, 29 milhões de crianças até os 9 anos em nosso país. São crianças que têm algum tipo de deficiência, são algumas necessidades especiais. E para falar desse assunto tão importante e o qual nós como igrejas batistas também nos importamos, porque a igreja ela existe para cuidar e acolher todas as pessoas, sejam elas quais forem, de onde forem, da família onde nasceram, todas as pessoas são muito bem-vindas e nós queremos acolher a cada um. Por isso, queremos trabalhar esse tema buscando a direção, obviamente, de Deus. Este programa é um programa que crê na presença de Deus e nós estamos aqui também buscando que a direção dele esteja conosco. E para conversar sobre este tema, trouxemos mais uma vez em nossos estúdios o pastor China, o pastor Francisco Neto, que nos dá a alegria de mais uma vez estar conosco. Pastor China, muito obrigado pela sua presença. A alegria é minha de poder participar e contribuir para essas crianças que fazem parte do reino e que Jesus veio para elas também. Né? Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com meu amigo Mateus para a gente participar desse programa. Muito bem. E o pastor China, como acabou de mencionar aqui, trouxe um amigo. Fala um pouquinho sobre o seu amigo, Mateus. Seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você com a gente aqui. Muito obrigada por ter vindo. Legal. Pastor China, conta um pouquinho para nós aí deste momento que você vive. Você é pastor de crianças já há alguns anos, né? Já atuou em alguns ministérios e hoje está assessorando, visitando igrejas, cuidando também do ministério, né, junto a jovens, adolescentes e crianças. Conta um pouquinho como é que está essa experiência, o seu relacionamento com o Mateus. Assim, eu conheci o Mateus por meio da tia dele, a Vera, que é mãe do José e do João. E eu sempre me emociono quando eu estou perto do Mateus, porque ele é um amigão. Ele é um amigão e um menino que tem autismo e está com 17 anos e agora eu estou tutor dele, caminho com ele para a escola e a gente tem desenvolvido um relacionamento, um tempo novo que Deus trouxe para mim, onde eu dou palestras em igrejas, visito lugares e aí eu fui convidado pelo Mateus para ser o seu tutor, né, Mateus? É. E a gente ir juntos para a escola, para ele conhecer pessoas, fazer amizade e a gente está fazendo isso agora na escola que o Mateus está estudando. Legal. Você mencionou que está trabalhando no dia a dia com ele, caminhando, né? E nós sabemos que o pai do Mateus, o seu César, nos autorizou estarmos juntos aqui hoje, né? Isso A gente mesmo. quer agradecer o seu César por essa oportunidade e com certeza a vida do Mateus, do pastor China, vão abençoar a vida de muitas outras crianças e famílias que vivem aí o seu dia a dia, as situações que a família precisa enfrentar. Então isso é muito importante. Eu gosto muito de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, que nos diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Pastor China, Jesus Cristo quer abençoar as crianças? Quer abençoar o Mateus? Sim, sim. Quando você lia o texto, eu lembrava de que há 15 anos atrás, eu tive contato com uma criança recém-nascida, depois de um tempo descobriu-se que ela tinha problema de audição. Ela era surda, a Lariessa, e a gente começou a trabalhar ali, foi muito importante esse contato da família. Depois Deus mandou criança com síndrome de Down, com mutilação de membros, e tantas crianças que tem por aí, e agora nós entramos nisso de cabeça com a ideia de abençoar e descobrir esse novo mundo de crianças que requer um atendimento especial. E Jesus veio para elas também.
Jesus veio para todas as pessoas, em especial para essas crianças também, que às vezes a gente não tem a preocupação em atendê-las, né? Então esse programa é muito especial por causa disso também. Também. Jesus, diz o texto bíblico, que ele acolheu as crianças, né, nos braços, as abençoou. E, Mateus, Jesus Cristo, né, ele é o nosso Senhor, é o nosso amigo. Ele é meu amigo, ele é seu amigo, pastor China, Jesus meu Cristo? amigo. Jesus é seu amigo também, Mateus? Também. Também? É bom caminhar com Jesus? É muito bom. Legal. A gente, às vezes, quando está em dificuldade, a gente ora, né, Mateus? A gente pede ajuda para Jesus para resolver as coisas. E Mateus está descobrindo esse mundo, que ele não falava muito a respeito dele, né, Mateus? A gente ora quando vai para a escola de manhã, pede ajuda a Jesus. Pastor China, no seu dia a dia com o Mateus, vocês vão a alguns lugares, né? Vão no shopping, vão na escola, eu sei que você também acompanha o Mateus na escola. Vocês vão também na igreja? Vamos, nós ficamos uma vez no culto e assim, às vezes a dificuldade é ficar muito tempo parado. Mas ontem nós fomos num show de mágica gospel e nós ficamos o tempo todinho. Foi muito jóia. O mágico falou assim, trabalhou e foi muito bom. Mateus participou da mágica também lá com ele, né, Mateus? Foi muito bom. Aí a gente vai comprar coisas, a gente faz caminhada. Nós estamos no processo de construção. Fazem 15 dias que a gente passou nesse processo de uma proximidade maior. Agora, como eu mencionei, eu trabalho como tutor com ele. 4 dias da semana. A gente folga na quarta, aí trabalha quinta e sexta, folga sábado e domingo, aí volta para poder construir uma rotina. Tem sido muito bom. E essa questão da igreja a gente está inserindo, conversando, trabalhando. Quer dizer então, pastor China, que pessoas que vivem uma realidade um pouco diferente, né, digamos assim, da maioria das pessoas, também são alvos do amor de Deus e nós como igreja podemos alcançá-los? Eu não tenho dúvida. Porque a questão do entendimento que eu tenho é de que Jesus veio para todos. Independente da maneira como a pessoa possa caminhar ou ver as coisas. E aí dentro dessa proximidade a gente começa a trabalhar e as pessoas que estão envolvidas na família dessas crianças precisam ser amadas e cuidadas também. E aí esse Jesus que transformou a minha vida pode fazer essas transformações e esses milagres que possam ser necessário acontecer, né? Legal, que benção. Queridos, o nosso programa de hoje tem a presença aqui do Mateus, do pastor China, e a gente vai continuar conversando sobre essa temática, mas o Mateus precisa sair e nós queremos agradecer a visita dele com a gente aqui, é uma alegria, né, tê-lo com a gente. Quem sabe numa outra oportunidade possamos estar juntos de novo. Amém. Deus te abençoe, Mateus, tá? Muito obrigado por você estar com a gente. Nós continuaremos a tratar desse tema, mas agora vamos assistir um vídeo, um comercial de algo importante que vai acontecer entre os batistas em Foz do Iguaçu em 2014. Veja com a gente. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez chego até você para convidá-lo para mais um grande evento dos batistas paranaenses. Em Foz do Iguaçu, ano que vem, 2014, 1 a 4 de maio. Marque essa data na sua agenda. Estaremos juntos, o povo batista paranaense, no congresso chamado de Congresso da Família Batista Paranaense. O Congresso Juntos. Por que juntos? Porque todas as organizações da Convenção Batista Paranaense se juntam para promover este grande momento de confraternização, edificação, adoração. Foz do Iguaçu te espera. As organizações da convenção, juntas, estamos promovendo este grande evento para que você possa crescer cada vez mais. Esteja com a gente. Espero você lá. 1 a 4 de maio, Foz do Iguaçu. Pastor China, que legal a presença do Mateus com a gente aqui no programa, nos ajudando a compreender um pouquinho desse universo, né, de crianças que têm uma realidade diferente das demais. Como é que tem sido para você, como pessoa, como pastor, como pai, que também tem 2 filhas, essa experiência? Tem sido um desafio, né, um aprendizado. Tenho agradecido a Deus a maneira como Ele se manifesta, me dando direção. Tenho feito alguns cursos online para conhecer melhor a área. E assim, o Mateus,
a maneira como ele se comportou aqui mostra do progresso, dessa vivência, dessa proximidade, a franqueza. Eu olho para as minhas filhas, olho para o César, que permitiu esse momento da presença do Mateus aqui, como ele vibra com as conquistas do Mateus dia a dia, né? A maneira de beber água, a maneira de se alimentar, essa busca, próximo ano ele completa 18 anos, esse desejo de participar da juventude, de fazer as coisas corretamente. Tem sido um tempo de Deus e a minha preocupação com as outras famílias que estão por aí, que não estão tendo esse atendimento, que não tem esse acompanhamento, essas outras crianças com outros tipos de necessidades, como igreja a gente atingir e abençoar, né? Então, eu sempre olho para o reino como um todo. Sou discípulo de Jesus e Jesus, quando ele veio, olhou para todas as pessoas, de todas as dimensões e de todas as necessidades, né? Então, eu tenho agradecido a Deus de poder fazer parte desse projeto novo que ele tem colocado na minha vida e não sei qual a direção, mas quando da ideia desse programa é abençoar as igrejas, as famílias que têm os seus filhos com alguma necessidade, eles saberem que eles podem ser acolhidos e atendidos e abençoados através das igrejas batistas na Grande Curitiba. E no Paraná também. E no Paraná também. Nosso programa aí atinge todo o Paraná. E como pastor de igreja, você acaba de mencionar algo que para mim também é muito importante. A igreja precisa ter uma linguagem inclusiva, então incluir todas as pessoas. E eu fico feliz que Deus tem te dado hoje a oportunidade de trabalhar, né, com crianças que precisam ser incluídas, precisam ser amadas, famílias que precisam ser amadas, né? Então, o nosso programa hoje está atingindo também estas famílias que vivem essa realidade do dia a dia. E eu queria que você nos ajudasse agora a compreender um pouquinho dessa dinâmica familiar. Geralmente, qual é a reação? Como é que as famílias se comportam no caso de famílias que têm crianças com deficiência? Quais são o padrão e como é que a gente pode ajudar essas famílias? Na minha caminhada de ministério, eu estou na estrada há 32 anos, trabalhando sempre com crianças e ação social. E eu trabalhar com crianças, às vezes as pessoas pensam que eu só atendo as crianças. Não, eu atendo a criança e as famílias das crianças. E quando se trata de uma criança que tem alguma necessidade, alguma limitação maior do que as que eu tenho, né? A tendência da família é esconder. É o que eu tenho percebido ao longo da caminhada. É tentar proteger demais, a maneira como age, tentando não expor. E isso gera umas dificuldades. Quando eu tenho um menino que eu não pedi permissão para mencionar o nome dele, mas ele tem uma dificuldade de que ele treme, ele se mexe. E eu, quando o conheci, eu falei com a família e quando eu fui abraçá-lo, a família meio que protegeu assim, do abraço. Mas eu abracei, ele gostou de mim, fui visitá-lo em casa e dali para frente, nós construímos um relacionamento, porque quando você visita a criança na casa dela, no mundo dela, aí tudo isso muda. Semelhante a uma criança dita normal, que não tem nenhuma necessidade. Quando eu visito em casa, tudo isso muda. Aí a família se sente acolhida, amada, e aí você começa a escutar as histórias. E nada melhor do que o amor de Deus, para confortar, levar esperança e transformação dentro de outras direções. Muito bem. Nós sabemos que há um esforço hoje em dia na sociedade com a tal da acessibilidade, fazer com que as pessoas possam, até no aspecto físico, quando chegar em algum lugar, terem acesso a todos os ambientes, a todos os locais, né? Falando no aspecto social, das relações humanas, a igreja é um ambiente que propicia essa acessibilidade, esta inclusão no dia a dia. As nossas igrejas estão preparadas? O que nós podemos considerar? É um desafio para as igrejas trabalhar com essas pessoas? Eu penso de que, independente da condição da pessoa, sempre é um desafio. E as igrejas têm construído e trabalhado nessa direção, dessa acessibilidade, desse envolvimento. Nos ministérios que eu já trabalhei, nas igrejas onde eu passo, dando palestra e conversando, eu procuro profissionais dessa área, conversar a respeito desses assuntos. E nós temos crescido numa dinâmica muito abençoadora e numa dinâmica de que as famílias que têm essa necessidade, que têm essas dúvidas e esses questionamentos em relação a isso, eles podem buscar isso numa igreja
E se a igreja não estiver preparada, ela vai criar um meio, porque a igreja de Jesus é para todos. Legal. Na verdade, a igreja ela é a ação do amor de Deus por Isso meio mesmo. de Jesus Cristo. E o que nós precisamos levar é o evangelho que transforma, né? Isso mesmo. O evangelho de Jesus Cristo que transforma. Tratando dessas crianças que têm sido atendidas pelas igrejas, a tua experiência também, o que você pode nos ajudar com relação a esse relacionamento entre elas? Como a gente pode ajudá-las? Veja só, hoje tem muitos rótulos em relação à criança, né? Criança hiperativa, criança com déficit disso, daquilo, aquilo outro, e tudo isso existe. Eu penso que quando uma criança chega no ambiente de igreja, o que a igreja tem que fazer é ter pessoas para acolher, para recepcioná-las e colocá-la dentro de um ambiente onde tem uma pessoa, mais de uma pessoa ali que possa assistir e tratar com naturalidade. E dentro daquilo se precisa sentar ao lado, acompanhar. A minha filha não quer ficar na sala e ela aparentemente não tem nenhuma necessidade especial. Mas às vezes para se ambientar eu entro na sala, sento e fico ao lado dela e participo de toda a aula com ela. E ela é uma criança dita normal, mas ela tem uma necessidade da minha presença. Então, é mudar o olhar e a maneira de trabalhar na construção. E as crianças do ambiente, quando olham, se uma criança ela mexe muito, se uma criança ela tem um membro mutilado, alguma coisa, se ela não escuta e você tem que trabalhar com sinais, as outras crianças vão olhar e o que você tem que fazer é preparar. E dizer, olha, hoje nós temos um amiguinho que requer que a gente trabalhe dentro de um ambiente diferente. E aí a gente vai ajudar na inclusão, na participação. Eu, como tutor, eu sento do lado do Mateus todos os dias na aula e vou lá participando com ele. Eu estou sendo uma criança, um adolescente, na verdade, que ele já está na adolescência, mas às vezes parece uma criança de 5 anos. Então, a gente tem que proporcionar esse ambiente para abençoar e ajudar. E aí trazer as descobertas dentro de cada necessidade, porque os estudos são feitos, mas cada ser é um ser especial e único. Tem coisas que vão funcionar bem porque cientificamente é provado, mas tem outras coisas que você vai descobrir. E aí você vai abençoar outras crianças e fazer com que aquela família, a família daquela criança, diga, esse ambiente aqui nos agrade e acolhe os nossos filhos. Porque a gente procura esse ambiente. A escolha da escola não é assim? Então, a escolha da igreja também vai ser assim. Então, como igreja, a gente faz isso para que a criança sinta-se bem. Nessa linha, historicamente, a gente percebe que até um determinado tempo as crianças elas eram exigidas no mesmo nível. Todas têm que tirar nota 10, todas têm que falar igual, todas têm que ser boas em matemática e assim por diante. Nós temos visto que há uma evolução nos últimos anos, principalmente no ambiente escolar e na própria igreja, podemos dizer, que já se percebe que não são todos iguais. Então é importante ter essa compreensão? Não tenha dúvida, nós não somos feitos em série, né? Mas a gente sempre olha para o outro e trazer o resultado dentro dessa direção. Eu quero trazer nessa questão uma abordagem assim, passe a observar os parques, os lugares públicos que você vai e procure essas crianças. São raras, e dentro da quantidade que o IBGE informa, o censo levanta da quantidade de crianças, onde estão elas? 29 milhões até os 9 anos. Aonde estão elas? A família, geralmente, até mesmo pela maneira como às vezes as pessoas procedem. Então a gente tem que incluir, tem que buscar e buscar maneiras de ajudá-la. Eu lembro de uma situação onde chegou uma criança no ambiente que nós estávamos que tinha quase 100 crianças. Estava lá quase 100 crianças, chegou uma criança que tinha uma necessidade. E era uma necessidade assim de que ela se mexia e pulava, e ficava, era assim que ela comunicava. Aí o que acontecia? Aí as crianças ficavam olhando, eu tinha permissão dos pais, aí eu fui à frente dar a palavra, e quando eu subi à frente, que ele gostava de mim, ele começou, as crianças tudo olhando. Eu disse, vocês percebem que hoje está diferente? Aí eles olharam, está diferente, por quê? Aí mencionei a criança e nós ajudamos as crianças a compreender aquela outra criança ali no meio disso. É mais fácil nós nos adaptarmos a ele, que é um, do que ele a nós, que somos 100. Aí todo mundo acolheu e o ambiente foi maravilhoso. Ambiente de igreja, com saúde, onde a gente trata de todos os assuntos e envolve, não precisa esconder. Lembro de uma menina que eu fui tocar no braço dela, porque tinha uns dedinhos aqui no cotovelo, né, que ela não tinha a formação total da mãe. Ela puxou e disse, por quê? É o teu braço, não tem que ter medo. Né? Então, esse envolvimento, esse acolhimento é importante no processo. Né? Legal. Dar apoio às famílias. O pastor mencionou que na sua experiência de trabalho
como pastoreio de crianças, não são apenas crianças, né? Afinal de contas, elas estão inseridas no seu contexto familiar. Segundo a própria Unicef, eu estive pesquisando e eles colocam ali que um dos elementos que ajudam as crianças com deficiência é dar apoio às famílias. Estamos nesse caminho? É o caminho, apoio. Eu tenho usado uma expressão que é assim, amar e orar. Amar e orar. Quem ama dá apoio. Não é um amor verbal, é um amor de ação, de participar, de estar junto, caminhar. Hoje eu estou caminhando com o Matheus e fazendo um processo de construção com ele, ajudando nessa sociabilização e interação dele, porque ele tem o mundo dele, ele procura se fechar e eu adentrei. E assim, porque eu me tornei amigo do pai dele. O pai dele me tem como amigo. Uma pessoa que a gente discute, a gente conversa a respeito de problemas e tudo. Então, esse apoio, quando a família sente-se apoiada, ela começa a falar. Mas não pode ser uma conversa de uma sentada. Você tem que construir. Relacionamento se constrói com qualquer pessoa. E quando você estende a mão, se nessa mão tem a presença de Jesus junto, aí as transformações que Deus espera que venham acontecer na vida das pessoas acontecem. E é nessa linha, nesse objetivo que hoje eu estou trabalhando, dentro de uma realidade totalmente diferente, apoiando a família do Matheus e de todas as outras que surgirem no caminho com essa necessidade. Muito bom, excelente. E dentro disso que você acaba de mencionar, nos ajuda a entender o seguinte, por exemplo, o Matheus, ele já passou alguns limites? Nesse período que você tem trabalhado com ele, ele já conseguiu avançar algumas questões? Ou não precisa se ater ao caso, né, desse amigo que conhecemos hoje, mas as crianças que têm algum tipo de deficiência, às vezes elas ficam restritas a limites que a elas foram impostas, ou elas podem ser desafiadas a ir além e a mais? Assim, ó, tudo é uma questão de treinar e de condicionar. As minhas filhas, eu estou educando elas a comerem de uma maneira e é o processo. O Matheus, nesse tempo que a gente está aí junto, 15 dias indo à escola, nós só estamos indo há 15 dias na escola, a escrita, a coordenação motora fina dele já melhorou, a questão da concentração, a questão de permanecer dentro da sala já melhorou. Tem tido um progresso maravilhoso e a família percebe isso, eu percebo isso, ele percebe isso, sabe? E ele diz assim para mim, me ajude, China, me ajude, né? Você vai continuar me ajudando? Né? Então, o progresso acontece, agora requer atenção, investimento, tempo, né? Paciência, perseverança, né? Para que possa fazer essa evolução. Legal. Você pode nos ajudar com alguns exemplos de ações que podem ser incluídas no dia a dia das crianças que vivem essa realidade diferente? Olha só, eu vou falar do caso específico que eu acompanho. Estudando a respeito do assunto, eles falam de que a gente pode usar figuras, fotografias, usar situações para que ele possa desenvolver um raciocínio lógico, a questão das construções. E nós temos feito uma novela. Né? Estamos criando uma novela onde a gente filma, onde a gente conversa da novela, escreve os capítulos e a desenvoltura na construção de texto, na maneira de falar, na coordenação, tem estimulado. É buscar meios que estimule com isso, né? Os técnicos da área, eu não sou um técnico da área, eu tenho uma qualificação, tenho buscado curso, sou pós-graduado na área de orientação e supervisão escolar, e eu tenho usado desse conhecimento para ajudá-lo. E tratado como um pai trata um filho, sabendo de que esse filho requer mais alguns cuidados, requer uma tolerância maior, requer uma atenção maior. A atenção que eu tenho hoje para minha filha de 8 anos não é a mesma que eu tenho para a filha de 3 anos. Por quê? Porque ela está em outro estágio. Né? E assim vai. Então, nós estamos progredindo e tentando construir alguns condicionamentos e algumas maneiras. Eu estou aqui sentado nessa posição porque o programa requer isso. Então, eu tenho que seguir as regras que a sociedade impõe e me adaptar a ela. E também, não só seguir cegamente, mas construir a minha própria maneira de caminhar. Então, é o que nós temos feito. Né? Legal. Tomadas de decisões, elas podem participar no ambiente familiar, até na escola, no processo de tomada de decisões? Isso é importante? Muito importante, ajudá-lo, não decidir por eles. Eu penso que uma grande dificuldade das famílias, observando não só esse caso que eu estou, mas outros que eu já acompanhei mais de próximo,
É porque o excesso de proteção e tomar as decisões para não se machucar e ter problemas não ajuda a desenvolvê-la. Isso, o excesso de proteção para qualquer pessoa gera dificuldades, né? Então, ajudar ele a tomar a decisão, a fazer as escolhas, a caminhar. Eu comentei com ele para nós chegarmos aqui e ele topou. Você quer ir? Quero. Aí quando chega aqui vem o temor. Aí eu digo, ó, aí a gente prepara e vai caminhando. Tudo tem as dificuldades, né? Legal. E isso exige da gente esse dia a dia, perseverar nesse cuidado, né, dos pais também. A dedicação tem que ser constante. E a criança com a necessidade especial, ela requer uma atenção maior. Legal. Pastor China, nosso programa está acabando, mais uma vez. E eu sempre peço para aqueles que estão conosco, né, nossos convidados, a deixar uma palavra, alguns conselhos, né? Eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra aos pais, aos pastores, aos professores de crianças nas igrejas, nas escolas, como que nós podemos amar essas crianças. Algumas dicas para a gente aí. Olha só, eu tenho me dedicado a buscar e conhecer um pouco a respeito desse assunto dentro de qualquer necessidade. E o que eu tenho feito, em especial, e não é diferente do que nada de ninguém faz, é amar. Amar essas crianças e me colocar no lugar dela. Tipo o que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse eu nessa condição, o que eu desejaria que fizesse para mim? Qual a maneira que eu desejaria que me tratasse? Então o que eu faço hoje para o Mateus é amá-lo, passar informações para ele que ajude ele a ser um melhor jovem, um melhor adolescente, um melhor ser humano. É o que eu tenho feito. Então, assim, você educador, você pastor, você que nos assiste, você pai, você mãe, ama o teu filho incondicionalmente e o amor transforma o mundo. Foi isso que Jesus fez. Então, assim, o conselho é amar. Amar, amar e orar. Bem, a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso aí. Isso aí. Pastor, vamos orar? Vamos orar. Pela vida dessas famílias que nos acompanham, essas crianças que nos acompanham. Gostaria que você fizesse essa oração, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos amigos telespectadores e logo após vou fazer um convite a eles também. Vamos orar. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade deste programa e agora as famílias que nos assistem nesse dia 12 de outubro, que foi especialmente separado para celebrar o Dia das Crianças. As famílias que têm crianças com necessidades especiais, elas possam procurar uma igreja batista nas proximidades onde estão, se não estão envolvidos numa comunidade de fé, para que ali elas possam sentir o amor de Deus e ter os seus filhos amados e abençoados através dessa comunidade, Pai. E quanto aos pais, que eles não jamais desistam dos seus filhos e que eles os amem com o amor do Senhor, para que a glória do Senhor venha resplandecer na vida deles, Pai. Obrigado por esta oportunidade e continua nos abençoando e nos dirigindo, para que tudo que façamos traga glória e honra para o Teu nome. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu mencionei que ia deixar um convite e o primeiro que eu quero fazer se encontra nas Escrituras, na Bíblia. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda caminhada, quando se caminha sozinho, ela é mais pesada. Jesus está dizendo a você que nos acompanha nesta manhã, nesse dia, nessa noite, que Ele quer andar junto com você. Ele quer te ajudar e te abençoar. Convide Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, para ser o Senhor e único Salvador. Tenho certeza que isso fará toda a diferença, inclusive no contexto familiar, nos seus relacionamentos. Que Deus te abençoe. Como foi dito também na oração, você é convidado nosso para estar em uma das igrejas batistas, participando num dos cultos. Hoje, dia 12 de outubro, várias igrejas estão realizando atividades, estão recebendo crianças nos templos, nos parques, e tenho certeza que será um dia especial. E amanhã, dia 13, domingo, você também poderá estar conosco em um dos cultos aí e cultuar a Deus, louvar o Senhor, levar seus filhos para ouvir a palavra de Deus, estar com Jesus. Que Deus te abençoe
E eu quero deixar também, você pode acessar o site da Convenção Batista Paranaense e encontrar ali informações de igrejas, e também vai estar aqui agora no seu vídeo o e-mail do pastor China. Se de repente você quer mandar um e-mail para ele pedindo alguma orientação, quem sabe algum aconselhamento, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em poder te ajudar. É isso, pastor China? Amém. Amém. Conta com a gente. Legal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Grande alvoroço, som